presença que foi palpável neste lugar. Te agradecemos pelo teu toque, Jesus. E nessa hora nós rendemos o nosso coração e colocamos ele cativo diante da tua presença. Então, leve, ó Pai, toda a distração, toda a preocupação, no nome de Jesus, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor e àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração de maneira específica nessa noite. No nome de Jesus, Pai, vai além das minhas limitações e faça a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém? Amém. Meus amigos, uma certa vez, meu professor de teologia da UFNB de Campinas, ele começou uma aula fazendo a citação de um teólogo do século XX chamado Karl Barth. E Karl Barth diz a seguinte frase: um bom teólogo anda com a Bíblia na mão direita e o jornal do dia na mão esquerda. Ou seja, uma boa teologia é aquela que busca responder às angústias do seu tempo. Caso contrário, ela é inútil. E eu acho que você, assim como eu, acompanhou durante essa semana todo o cenário, o caos que aconteceu no mundo. E talvez assim como eu, você também ficou extremamente angustiado por ver tantos acontecimentos terríveis. E eu falei para Deus, não tem como. Eu não posso subir no púlpito nesse domingo e esquecer do que está acontecendo ao nosso redor. Não dá para a gente ficar insensível, como se nada tivesse acontecendo. Eu não vou nem assistir as pregações das outras igrejas nesse domingo para mim não pecar. Porque é possível que muitas igrejas vão esquecer do que está acontecendo ao redor do mundo e vai pregar alguma coisa totalmente contrária. Eu disse, Senhor, eu não posso subir no altar sem tentar responder às angústias do meu tempo, porque eu, assim como você também, provavelmente fez várias perguntas durante essa semana. Nós somos surpreendidos com a morte do Charlie Kirk, de maneira tão trágica e terrível. Um jovem com uma família, 2 crianças, foi alvejado daquela forma, e aí vocês acompanharam, inclusive, alguns vídeos extremamente sensíveis da morte dele. Nós ouvimos aquela refugiada da Ucrânia que, tentando encontrar segurança, foge da guerra do seu país e é assassinada num trem. Nós vimos a geração Z do Nepal tentando fazer justiça com as suas próprias mãos, incendiando todo o Congresso, botando fogo nos ministros. Nós vimos a condenação de um ex-presidente. E seria uma desonestidade teológica se nós esquecêssemos de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu fiz algumas perguntas. Perguntas sensíveis que carecem de resposta. Perguntas como: se os jovens e líderes são assassinados em praças públicas, até onde a violência ainda vai nos levar? Se refugiados inocentes não encontram acolhimento, mas a morte, como podemos falar em humanidade? Se até democracias se corrompem, que tipo de governo as próximas gerações herdarão? Se a juventude sente que só resta incendiar as ruas para ser ouvida, que esperança temos de paz? E a primeira maneira de tentar responder essas perguntas, meus amigos, é não negar a gravidade delas. Eu não sei se você sabe a diferença entre pecado e iniquidade. Vamos tentar responder começando por aqui. Jesus disse que os dias que nós estamos vivendo seriam dias difíceis, onde o amor se esfriaria em decorrência do aumento da iniquidade. Então nós temos que entender o que é pecado e o que é iniquidade. Pecado vem da palavra
chamada hamartia, que significa errar o alvo, desviar-se do caminho. É como se fosse um acidente. Isso é pecado. Porém, iniquidade significa anomia no original. Sabe o que significa anomia? Viver sem lei, sem reverência do padrão de Deus, viver deliberadamente em contínua perversão à vontade de Deus. Jesus disse, é essa sociedade que vai marcar os últimos dias. Não apenas uma sociedade encharcada no seu pecado, mas uma sociedade que tem prazer em defraudar a lei de Deus, voluntariamente. Percebe que isso é um cenário muito mais caótico? E se você for muito sincero na sua análise, você vai perceber. Entra numa faculdade para você ver. Olha como é que está o seu trabalho, as pessoas que trabalham ao seu redor. Nós já começamos a ver no nosso redor, é só não fecharmos os nossos olhos, uma sociedade que tem prazer em quebrar a lei de Deus. Não é uma sociedade que erra o caminho, Eduardo. Não é uma sociedade que por acidente peca. Não, é uma sociedade deliberadamente perversa, que defrauda a lei de Deus como prazer. O que a Bíblia fala desses acontecimentos que nos cercaram nesses últimos dias? Que nós estamos debaixo de uma sociedade como essa, cruel, rude, violenta, porque o amor se esfriou por causa do aumento da iniquidade. E nós percebemos nesse texto de Jesus que ele não trata apenas de um pecado pessoal, mas de uma cultura de injustiça, de corrupção e de rebeldia. Essa é a cultura que nos cerca. Eu já falei aqui em outros momentos, eu estou indo para o 5º semestre de psicologia e a gente percebe que na origem da ciência, a origem já está contaminada. Você tem que lidar com um conhecimento que já vem na sua origem deturpado ou deturpando a vontade de Deus. Está diante dos nossos olhos. É só não fechar. A palavra para o amor que se esfriaria é uma palavra no grego chamado ágape. É o amor altruísta, o amor voluntário ao outro. Ele vai se esfriar. O amor individual, o amor egoísta, ele vai aumentar, mas o amor destinado ao outro, o amor de Deus, o amor incondicional, ele vai perdendo o seu espaço dentro dessa sociedade. Então, meus amigos, a primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês para tentar responder essa angústia da nossa vida, desses acontecimentos que nos cercaram nesses últimos dias, o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar com vocês é: não ignore a gravidade dos tempos que o cercam. Nós precisamos parar com a ingenuidade. Eu vejo gente que parece que ela está meio que alheia à vida, assim, sabe? Alheia às profecias bíblicas. E você olha para ela assim, e aí você acha, nossa, ela confia. Não é confiança em Deus, não. É negligência. Eles são dispersas do que está acontecendo, do cenário espiritual que nos cerca. Então, nós precisamos abrir mão dessa ingenuidade. Existe uma chave na psicologia que negar é a forma mais útil de manter-se prisioneiro daquilo que deseja evitar. Então nós não podemos negar. Às vezes eu percebo que nós como geração começamos a negar essas coisas. Por quê? Porque se eu tiver que resolver, se eu tiver que me posicionar, vai gastar muita energia. Então o que a gente faz? Finge que não é com a gente. Finge que a dor do outro também não é a minha dor. Então eu vou ficando assim, negligenciando, negando as coisas ao meu redor. Mas isso me torna mais prisioneiro daquilo que eu desejo evitar. Então, por gentileza, não é possível viver nos últimos dias em uma sociedade iníqua, sendo ingênuo. Jesus falou, a iniquidade se multiplicaria. Ou seja, meus amigos, o mundo não vai melhorar moralmente até a volta de Jesus. Infelizmente. Não adianta a gente achar, não, vai ficar bom.
Eu vou ver os meus filhos correndo no parque, estudando numa escola que ensina princípios e valores. Isso não vai acontecer, meus amigos. É pura ingenuidade da nossa parte. Os dias são difíceis. E essas coisas que nós vivemos essa semana é extremamente comum. Numa sociedade onde a injustiça será mais comum, o egoísmo mais profundo, a violência mais frequente. Não podemos nos iludir. Não podemos nos iludir, porque isso pode acontecer a qualquer momento dentro da nossa casa ou com algum de nós. Não podemos nos iludir. É antibíblico achar que as coisas aqui para frente vão melhorar moralmente. Não vai. Desculpa. Eu não quero ser o profeta do caos. Eu só quero ser coerente biblicamente. Não vai melhorar moralmente as coisas. A tendência daqui para frente é deturpação, depravação, defraudação, ainda mais daquilo que para a gente foram os valores e princípios que nortearam a nossa identidade e construíram aquilo que para a gente é verdade. Isso vai ser fragmentado dia após dia. Para que eu participe dessa sociedade e meu amor não seja esfriado, eu tenho que reconhecer a gravidade dos tempos que me cercam. Alguém está entendendo? Diga amém. Eu vi muitas pessoas tentando responder tudo que está acontecendo e elas diziam, mas Deus é soberano. Eu acho que essas pessoas que respondem Deus é soberano, talvez elas não estejam entendendo a outra parte. Deus é soberano sim, nada foge do controle de Deus. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, que Ele há de se levantar e nos fazer prevalecer. Sim, é um fato. Mas eu acho que algumas pessoas acham que Deus é soberano e vai protegê-las de qualquer coisa. Não, Deus é soberano, está acontecendo muito, mas Deus é soberano. Deus vai guardar a minha casa. Ele pode guardar? Pode, meus amigos. Mas a soberania de Deus não te isenta do sofrimento, da perseguição, da luta, do revés, do desafio. Não te isenta de um professor lá na faculdade, lá na escola do seu filho, que talvez esteja ensinando totalmente o contrário do que você está ensinando dentro de casa. Não nos isenta. A soberania de Deus continua no trono, mas ela não nos isenta de nada. Deus era soberano quando o apóstolo Tiago foi morto à espada. Deus era soberano quando Paulo foi morto, decapitado. Deus continuava soberano quando Pedro é crucificado de cabeça para baixo, quando os mártires da Idade Média, quando os cristãos da Nigéria morrem por ser cristãos. Deus ainda é soberano, amém? Ele é soberano, mas isso não significa que nós vamos ser eximidos das influências desse mundo que jaz do maligno. Temos que estar conscientes a respeito disso. E aí, meus amigos, nós somos direcionados inconscientemente a uma grande cilada desse tempo. Existe uma grande cilada que nos cerca. Imaginem de um lado uma sociedade extremamente corrupta, que vai perseguir todos os valores que são valores de princípios cristãos. Ou seja, uma hora em algum lugar você vai se posicionar e vai dizer, não, eu não aceito isso com meu filho. Não é dessa forma que eu gostaria que ele fosse ensinado. Uma hora você vai ter que se manifestar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se posicionar. No trabalho, na família, na escola, na faculdade. Em algum momento, você vai ter que se posicionar. E essas pessoas que não têm amor ágape, que não estão nem aí com o outro, é uma sociedade que vai nos pressionar e nos colocar na parede, a ponto de nos incitar a dar uma resposta à altura àquilo que eles estão provocando na nossa vida. Porque eu não sei se você percebeu aí nos Instagrams da vida essa semana, um monte de gente que se diz conservador e até mesmo cristão, dizendo, chega de debate, agora chegou a hora da gente usar as mesmas armas pelas quais eles usam com a gente. Essa é a grande cilada. E aí a segunda coisa que eu gostaria de considerar com vocês, que para mim é o maior engano que nós podemos correr o risco,
O maior engano desse tempo é pensar que podemos corrigir a violência de uma sociedade sem amor, devolvendo violência como se a vingança fosse justiça. Vamos confessar os nossos pecados aqui? Tem um monte de gente aguardando o Trump pegar o Maduro na Venezuela, ainda seja uma bala, um míssil. Vamos ser sinceros, meus amigos. Você ouve por aí, um monte de gente. É um ditador, tem que morrer. Olho por olho, dente por dente. A gente vê um monte. Nós ficamos escandalizados quando alguns riram da morte do Charlie. Você viu vários vídeos aí na internet. A gente fica escandalizado, falta humanidade. Mas em alguns momentos nós também nos alegramos. Quando viu a geração Z entrando lá no Nepal e tomando a democracia à força. Não é assim que tinha acontecido no Brasil. Eu vi tanta gente falando. É assim que a gente tem que fazer no Brasil. Usando a violência contra a violência. Esse é o maior engano. A maior cilada dos nossos dias é ao sermos pressionados responder de maneira antibíblica aos levantes que estão vindo sobre nós e sobre a nossa casa. Nós vivemos em uma sociedade, meus amigos, dividida por ódio político, ideológico e social. Eu vi muita gente dizendo, eu vou pegar nas espadas, ainda dizendo que isso é uma vocação cristã. É hora de pegar as espadas, defender a nossa... Olha a cilada, olha o engano. Mateus capítulo 26, versículo 50. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Abre aspas. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e Ele os enviaria no mesmo instante? Meus amigos, o inimigo está cegando muita gente, convencendo-as de que o seu chamado e o seu propósito em Cristo Jesus é defender de algum modo um espectro, seja religioso, político ou ideológico. Tem muita gente levantando a bandeira da defesa da fé. Eu vou defender a minha religião, eu vou defender os meus princípios, tornando isso quase algo ideológico. Entenda uma coisa, eu e você temos o direito de lutar pela justiça de maneira democrática, mas não confunda isso com a implantação do reino de Deus. O reino de Deus não é isso. E se a gente não souber entender isso de uma vez por todas, nós corremos o risco de nos decepcionar gravemente, assim como Judas se decepcionou. Achando que é assim que o reino de Deus se manifesta, usando as mesmas armas, sendo incitado à luta e à violência, deixando o nosso coração ser cheio de uma... Nossa, tomara que aconteça. Não é assim que as coisas acontecem. Nós acabamos de ler, Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Aqueles que lançarem mão à espada para fazer justiça morrerão pela espada. É simples. E tem gente sendo iludido pelo inimigo, porque o inimigo tem convencido ela de que o propósito, o chamado dela é defender um espectro religioso, um espectro político, um espectro ideológico. Mentira do inferno. Jesus, na verdade, Paulo diz que o nosso chamado e o nosso propósito, o nosso ministério, é o ministério da reconciliação. Em Cristo, Deus reconcilia consigo o mundo. Essa é a mensagem pela qual nós devemos anunciar, e nada mais do que isso. Aí alguém pode perguntar, aonde está a justiça de Deus nesse mundo hostil e cruel que nós estamos vivendo? A resposta é muito simples. A justiça de Deus está na cruz.
A ira de Deus estava sobre a minha vida e sobre a sua vida, de igual forma como a ira de Deus estava sobre aquele jovem que assassinou o Charlie. A mesma ira estava sobre todos nós, porque estávamos destituídos da glória de Deus e merecíamos condenação. Mas Deus resolve esse problema da minha e da sua condenação, destinando a sua ira violentamente em direção ao seu filho. Foi Ele que pagou um preço violento pela nossa condenação. Ele não usou métodos de crueldade, de violência, Ele se deu. E por amor se entregou. O maior problema da humanidade não é a fome, não é a desigualdade social, não é a violência. O maior problema da humanidade é o desconhecimento a respeito da vontade de Deus sobre a sua vida. Esse é o problema da humanidade. Se a gente continuar achando que a política vai resolver o problema do mundo, você vai se decepcionar gravemente e cruelmente. Cuidado! Não é assim que o Evangelho diz a respeito de como devem ser as coisas. Nós merecíamos a condenação, mas Jesus resolveu morrer em nosso lugar. As pessoas, elas vão ser julgadas no juízo final, não apenas pelos pecados que cometerem, mas por rejeitarem o sacrifício de Jesus em nosso lugar. A justiça de Cristo está na cruz. A justiça de Cristo está na cruz. A terceira coisa que nós devemos considerar: onde é que está Deus diante dessas coisas? Ele está morto naquela cruz, mas depois do terceiro dia Ele ressuscitou. Os pecados dessa semana, os pecados de 3.000 anos atrás, os pecados de toda a humanidade está cravado naquela cruz. E a Bíblia diz que aquele que não conhecia pecado, esse se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ter sido feito justiça de Deus. A justiça de Deus que cobre a nossa vida foi cravada naquela cruz. Essa é a justiça que muda o mundo. Esse é o amor que transforma as relações. Qualquer outra coisa é subterfúgio, é efeito temporário, é placebo. Não tem raiz de transformação e não terá. Terceira coisa que nós devemos considerar nessa noite: a justiça de Deus está na cruz de Cristo e o seu reino é implantado a partir do seu amor sacrificial. João capítulo 15, versículo 9 diz: permanecei no meu amor. Não diz permanecei na minha justiça, permanecei no meu poder, embora tudo isso é uma verdade. Ele diz: permaneça no meu amor. E que amor é esse? O amor altruísta, o amor ágape, o amor que se entregou, o amor santo, o amor puro, o amor que é renovado na nossa vida todo dia. Sabe aquele dia que você percebe que pisou na bola, que talvez saiu do trilho, que talvez errou o caminho, foi um acidente, não foi intencional. É esse amor que te cobre, essa misericórdia que nasce na sua vida, na sua família, todos os dias, e ela é a causa de não sermos consumidos. É esse amor, não é a violência, não é os métodos humanos, não é as ideologias dos homens. É um amor sacrificial. Posso ouvir um aleluia por esse amor? Oh, Jesus. A ceia que nós vamos participar nessa noite, meus amigos, representa exatamente isso. Exatamente isso. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11: esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. O meu corpo eu entreguei em favor de vocês.
Ele diz: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, presta atenção, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você percebe que o ato da ceia é um memorial que anuncia a morte. Jesus não pediu para anunciar a ressurreição. Ele fala, anuncia a morte. Ou seja, anuncie que a ira de Deus está sendo aplacada no seu Filho. Ainda hoje, os pecados de hoje, os pecados de ontem, está sendo aplacado naquela cruz. E nós participamos da ceia e lembramos para o mundo, ei, existe uma solução, existe uma esperança, ei, existe uma novidade de vida, ei, existe uma outra forma de enxergar as coisas. Cristo Jesus morreu em seu lugar, receba-o. E tenha vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia. Um amor que continua reconciliando consigo o mundo. Quantos estão entendendo aqui nessa noite as nossas armas para serem... As nossas armas é o amor de Deus. As nossas armas é dar a outra face. As nossas armas é o perdão. As nossas armas é perder. Essas são as nossas armas. Eu não posso fazer com as minhas próprias mãos aquilo que só Ele fez. Não adianta. Já foi feito, já está consumado. É questão de dias para que tudo seja colocado debaixo dos pés de Jesus, porque essa é uma profecia. Os inimigos dele serão colocados debaixo dos seus pés de uma vez por todas. Aleluia. 2 Pedro, capítulo de número 1, capítulo de número 3, versículo 1, até o versículo 16. Eu gostaria de ler com vocês, preste atenção nisso. Amados, essa é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa que Ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso, 2 pontos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Continua, por favor. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. A justiça que nós aguardamos, o mundo perfeito que nós desejamos que os nossos filhos possam viver, ele vai acontecer. O mundo pleno de justiça, ele vai acontecer, mas não vai ser um espectro religioso, ideológico e político que vai implementar, não. Quem vai cristianizar o mundo será o Cordeiro.
Ele vai ensinar às nações o que é sabedoria, o que é governo, Ele vai fazer. Se você acredita nas teorias escatológicas, que é tribulação, é antes, é depois, não importa, o que importa é que Ele virá e a plena justiça será estabelecida de uma vez por todas. Aleluia! A justiça construída pelo amor sacrificial naquela cruz. Nada além disso. Meus amigos, hoje Deus está falando no nosso coração para que a gente fique atento para não entrar e cair nas ciladas desse tempo. Cuidado com a ira e a violência que está emergindo no seu coração quando você se envolve com algumas coisas desse mundo. Tome cuidado, porque talvez você possa estar sendo legítimo na sua intenção, mas o final dela vai gerar guerra e destruição. Cuidado. Eu não estou dizendo que você deve, então, abrir mão daquilo que você acredita e da sua postura, não é sobre isso. Eu estou dizendo cuidado, porque o inimigo está tentando convencer as pessoas que elas foram levantadas para fazer justiça com as suas próprias mãos. Cuidado, isso não vem de Deus. A polarização que nós temos vivido nesses últimos anos tem mostrado isso. Filho contra pai, pai contra filho. Ódio, vingança, dor, trauma. Mas a justiça de Deus está cravada naquela cruz, é ela que nós anunciamos. Amar os nossos inimigos é dizer para ele, você tem uma oportunidade, Cristo morreu por você e Ele te ama, receba a graça de Deus de uma vez por todas, se convença que você também é chamado a ser filho. Esse é o evangelho que nós anunciamos. Não é o evangelho da contenda, da destruição, da guerra. É o evangelho que, através da graça, do amor de Deus, da misericórdia, encontra um braço que acolhe. E vamos ser sinceros, se existe uma parcela de gente na face da terra que aprendeu a dar a segunda face, aprendeu a perder, aprendeu a perdoar, somos nós, meus amigos. Se Deus tiver que fazer isso com alguém, que Ele faça conosco, que a gente perca, que a gente perdoe de novo, e de novo, e de novo, que a gente ame incessantemente, seja conosco, porque o Espírito tem gerado esse coração dentro da gente, amável, bondoso, domínio próprio, paciência, frutos do Espírito no coração da noiva. Então, se alguém tem que ser defraudado, passado para trás, que seja nós, que não vai reagir com violência, mas porque sabe que é Deus quem nos justifica. Palavras contra nós, violência contra nós, opiniões contra nós, pare de se preocupar, apenas ame. Não pague o mal com o mal, é uma cilada do inferno. Você aumenta e alimenta o fogo. E não traz a cura necessária, porque por trás de alguém que fere, sempre existe uma pessoa ferida. Aleluia, aleluia. Os dias que nós estamos enfrentando são dias difíceis. Que Deus nos dê coragem para permanecer. Atos capítulo de número 24, capítulo 4, versículo 29 e 31. Pedro havia sido preso por ter curado um homem. E a perseguição começou naquele dia. E diz, e agora, depois que eles são libertos da prisão, eles voltam para a igreja ou para o lugar onde todos estavam assentados, uma casa, e contaram tudo aquilo que havia acontecido. Fomos presos pelo nome de Jesus. E sabe o que eles fazem depois da perseguição? De terem feito o bem, mas receberam o mal em troca. Sabe o que eles fazem? Porque é assim que o mundo faz. Tenta usar situações para gerar algum tipo de preocupação e medo de retaliação. É assim que o mundo faz. E ao invés deles desistirem, eles se reúnem com a igreja depois que são soltos. E olha que a palavra diz, e agora, Senhor,
ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Essa é a maneira de responder aos levantes, às injustiças, às desigualdades, às perseguições. Deus nos dê coragem. Não queremos sucumbir ao medo da retaliação. Deus nos dê ousadia. Confirma a sua palavra com sinais e maravilhas para que o teu reino avance. Não voltamos para trás. Não abrimos mão do nosso chamado, mesmo diante das piores perseguições ou dos medos que possam nos acometer. Nós oramos para que o novo enchimento do Espírito possa entrar na nossa casa e nos dar mais empoderamento para fazer a vontade de Deus. Desejo para você e para a tua casa coragem, meus amigos. Porque para se corromper não precisa de coragem. Ninguém vai se levantar contra aqueles que já não são adversários. Mas para aqueles que querem permanecer de pé, coragem. Que a unção do Espírito mude a sua vida e a sua casa no nome de Jesus. Que uma porção nova possa inundar o seu trabalho, inundar aqueles que estão ao seu redor, que eles possam ver Cristo através da sua vida. Que assim seja, que haja sentido e propósito daqui para frente, inclusive na perseguição. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Coragem para manter-se santo em um ambiente corrompido. Coragem para manter-se honesto em um ambiente depravado. Coragem para perder tudo que foi necessário, mas não perder a sua autenticidade em Cristo Jesus. Coragem. Coragem. Coragem para se colocar de pé como arauto do rei nesses últimos dias. Coragem. Coragem para deixar de negligenciar a batalha espiritual que nos cerca nesses dias. Coragem, meus amigos. Coragem para combater o bom combate, guardar a fé e aguardar a coroa da justiça. Coragem. Coragem. Eu encerro. Peço para os meninos da música subirem, por favor. Sabe qual é a melhor estratégia? Preste atenção aqui para a gente encerrar. Sabe qual foi a melhor estratégia usada pela igreja primitiva no século I? A melhor estratégia de crescimento já usada. Atos capítulo 11, versículo 19. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram a Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. A melhor estratégia de crescimento já vivido pela igreja chama-se perseguição. Coragem para manter-se fiel em meio à perseguição dos últimos dias. Que o Senhor nos dê coragem. Eu gostaria de orar com você antes da gente participar da ceia. Você pode fechar os seus olhos? Aleluia.